Cal Guimarães, mineiro formado em filosofia, realiza trabalhos que transitam entre as artes plásticas e o cinema. Em outras palavras, seus filmes acabam sendo exibidos em galerias de arte ou museus. Com isso, criou um circuito alternativo. Também brilha em mostras competitivas. O curta Da Janela do Meu Quarto recebeu o prêmio de melhor filme no Festival É Tudo Verdade. Cal também ganhou o prêmio de melhor diretor no Festival do Rio, de 2007, com o longa Andarilho. Composição de imagem, qualidade do som e justa posição de cenas são as marcas desse diretor. Cal Guimarães é o nosso entrevistado de hoje, aqui no nosso Sala de Cinema. Cal Guimarães, obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema, é um prazer. E também aos nossos convidados, a Gabriela Grebe, cineasta, o Max Eluard, produtor independente, a Joana Renó, mestre em comunicação, e o Daniel Exian, artista plástico. Cal, você já declarou que você não é cineasta. Chegou a esse ponto. Após tantos filmes premiados, você continua com essa ideia? Eu exatamente não sei o que eu sou. Eu acho que eu devo ter falado algo por aí. Não é que pelo contrário, meu sonho da minha vida era ser cineasta um dia, desde menino. Eu sempre fui apaixonado pelo cinema e tal, mas por acaso o que eu comecei a fazer foi me levando para outras áreas, assim. Então, digamos que eu caí num universo mais intenso das artes plásticas, apesar de continuar fazendo filme. Tem 10 anos que eu faço filme, já fiz 5 longas, vários curtas e vídeos e tal. Mas não é que... É o processo do cinema que é um pouco diferente, assim, o meio, né, a questão de fazer um filme, exibir numa sala de cinema, isso rarissimamente acontece comigo. Meus filmes têm uma trajetória diferente, mas obviamente que eu sou cineasta, faço filmes, né? Videoarte, cinema e artes plásticas, isso na sua obra se funde, hein? Como que isso se dá? É isso, eu acho que essas categorizações, o ser humano é muito, digamos, viciado com essas coisas, desde Aristóteles, essas coisas de categorias e tal. Eu acho isso muito difícil de categorizar algum trabalho meu, né, eu nem sei o que é exatamente videoarte, ou qual é o limite entre uma coisa e outra. Né, as artes plásticas é um universo tão aberto que você encontra no universo das artes plásticas teatro, música, performance, vídeo, cinema, né, ou seja, existe uma coisa das artes plásticas que talvez seja menos industrial, digamos, que o cinema, né? O cinema ele tem uma questão industrial que ela impõe determinadas regras, e é uma arte muito cara, né? Então é difícil envolve muita gente. Envolve muita gente, então é muito difícil de você fugir um pouco de categorizações ou de fórmulas, né? Para recuperar esse dinheiro investido. Eu acho que o universo das artes plásticas ele absorve mais essas obras estranhas que a gente faz, né? Que eu sinceramente não saberia dizer se é videoarte ou se é filme experimental. E também não me interessa muito isso, eu deixo para os críticos, né, fazer. Zona 30. Como que você começa a fazer esse tipo de circuito? Fazer filme, passar em galeria e em museus. É por causa das artes plásticas mesmo ou é o inverso? Você é um cineasta que acaba usando as artes plásticas como trampolim? Não, porque isso se transforma numa linguagem, né? No fundo estamos falando de linguagem. De linguagem, mas o processo foi, digamos, há 10 anos atrás, que eu trabalhava, antes disso, eu trabalhava muito com fotografia e fazia exposições, galeria e tal, e morando em Londres, 2 anos, eu comecei a ter acesso a Super 8s baratos, que na época eu não encontrava aqui no Brasil.
e tinha um emprego bastante gostoso, que era cônjuge bolsista, né? Ou seja, eu tinha que cuidar da minha mulher lá, que era bolsista na época, que era Rivane Nashvander, e que é artista plástica, e eu não tinha uma certa, assim, nada a fazer em Londres, para ocupar o tempo naquele lugar que era meio um exílio, né? Você está longe da sua cultura, da sua família, dos seus amigos e tal. E eu ficava filmando Super 8, comprava um Kodachrome, né? um filminho de Super 8 numa loja perto de casa, ficava filmando pequenos acontecimentos triviais do cotidiano ali no apartamento e tal. E era um processo bastante interessante, que eu tinha que botar no correio esse Super 8, mandar para Kodak na Suíça, esperar uma semana, eles mandavam isso de volta pelo correio e eu recebia esse filme de novo. Aí comecei a comprar projetor de Super 8, comecei a fazer os telecines desse filme, era como se eu estivesse mandando uma carta para mim mesmo, sabe, a cada semana. E começou a nascer alguns trabalhos estranhos, assim, com uma linguagem estranha, que era uma coisa quase inconsciente que estava acontecendo. E eu me lembro na época, a Lisete Lanhado estava fazendo uma exposição no Itaú Cultural, e ela leu um texto que eu escrevi sobre chamava Inventário de Pequenas Mortes, que era mais ou menos isso, uma luz que passava pelo azulejo, ou em casa, ou então uma semente que cruzava o apartamento e caía na privada. Eu ficava filmando essas trivialidades, essas pequenas mortes cotidianas. Escrevi um texto sobre isso, ela gostou muito e pediu para eu fazer um trabalho sobre esse assunto. E como eu tinha esse arquivo de imagens de 2 anos ali, filmando tanto Super 8, eu montei o Between, Inventário de Pequenas Mortes, e apresentei, talvez, o primeiro trabalho que eu fiz, que eu apresentei numa exposição. E qual que é a influência do som, digamos assim, né? Questão sonora nos seus filmes, né? No seu material visual? É fundamental. Eu acho que pelo próprio nome você pode pensar o audiovisual, né? O que é o cinema, ou o vídeo, é o audiovisual. Você tem que dar tanta importância ao som quanto à imagem, né? Tanto ao áudio quanto ao visual. Então, desde sempre, eu acho que a história do cinema, ela é bastante, digamos, não deu a valorização merecida ao som, né? Eu acho que o cinema ele foi muito absorvido pelo teatro e pela literatura desde os primórdios, né? É uma arte muito nova. Eu acho que a ideia da literária, do roteiro e dos atores e do teatro era muito forte no cinema. Então, você pega paralelamente à história, digamos, do cinema, existem vários autores que eu admiro bastante que tentaram buscar uma essencialidade, digamos, do cinema, né? Na década de 60 e até um pensamento sobre o cinema, né? Com Godard, com vários autores mais experimentais que trabalhavam a questão do som e da imagem de uma forma bastante rica. Eu acho que tem alguma coisa no cinema que ainda está para acontecer, que é buscar realmente sua essencialidade, apesar de toda a sua história maravilhosa e da influência que isso tem na nossa formação, né? Eu acho que o som é uma questão que é essencial, que está sendo ainda muito a se desenvolver nos próprios salas, no próprio circuito, digamos assim, de um cinema mais comercial. Você pega, às vezes, a utilização sonora como um dispositivo de adereço ou de adorno da imagem e não de um diálogo realmente essencial com a imagem, né? Eu acho que no meu trabalho, desde sempre, muito por influência dos meninos do Grivo, né, que me aplicaram todo o trabalho de John Cage, da ideia realmente de você perceber a riqueza do universo sonoro que nos rodeia o tempo inteiro. Muitas vezes eu penso nos meus trabalhos
já em termos sonoros, né? E a troca de ideias, eu levo o Canarinho, o Nelson do Grivo para viajar comigo, fazer os filmes, e a gente tem uma interlocução muito rica em imagem e som, né? Que isso é bastante possível, você pode criar várias camadas, né, de linguagem, várias camadas narrativas dentro de um filme, simplesmente você tendo uma consciência e dando a importância que o som merece. E esse curta, o Otto, ele teve era um curta de ficção, mas uma ficção onde não havia diálogos, né? Já começa por aí, uma ficção onde existe um ator, existe uma narrativa, mas essa narrativa ela é negada o tempo todo, ela é como que cortada, ela é como que subtraída o tempo todo, né? Esse Otto, seu filme, esse seu curta de estreia, que é em parceria com o Lucas, e ele já começa bem, né? Te dá prêmios, circula. O que é esse filme? Bom, o Otto, ele é um trabalho de escola, na verdade? Quase. Não foi. Eu estava na época morando nesse período de Londres. Ah, perfeito. E eu tinha escrito um roteiro há muitos anos atrás, e por acaso tinha deixado com o Lucas, que era meu amigo de BH, da época e tal. E ele estava morando em São Paulo, pegou esse roteiro e mandou para eu nem lembrava desse roteiro, mandou para um prêmio aqui em São Paulo e ganhou o prêmio, esse roteiro. Daí eu falei, nossa, ganhou um prêmio, vamos fazer um filme, né? Vim me lembro que fiquei na fazenda um tempo, remexi o roteiro e tal, e assim, eu não tinha realmente experiência nenhuma em fazer cinema, né? E o Otto foi interessante, é um filme que eu acho que tem altos e baixos e tal, mas ele me deu principalmente a noção de como não fazer cinema. O Otto, apesar de ter uma coisa que na época, em alguns festivais, as pessoas gostavam dele, eu acho que é um filme meio irregular, digamos assim. Mas foi muito interessante fazer. Eu acho que a gente passa a vida de criação em cima de erros e acertos, né? E são fundamentais os erros. Eu acho que tem muitos acertos e muitos erros no Otto, mas ele me clareou, digamos assim, principalmente com relação ao método do fazer, né? Como eu não queria fazer. Queria te perguntar sobre o silêncio, como que ele acontece com você, assim, como durante, né, a criação mesmo, como que o tema surge e como que você vai se livrando do silêncio e preenchendo com imagens e com sons. O silêncio, eu acho que eu aprendi muito isso com o Grivo, né, essa ideia do silêncio, com Cage, né, com toda essa tradição da música contemporânea que ampliou, digamos, o universo sonoro, né, musical. E o Grivo é muito importante nisso, porque é um grupo que faz trilhas para os meus filmes, para outros filmes também, mas eles têm um respeito muito grande com a força da imagem. Tem essa ideia da expressividade do silêncio também, né? Porque a tendência é sempre para em geral, para uma imagem bonita, para uma sequência bonita, é você adornar aquilo como também uma canção ou uma coisa que te leva a chorar ou te leva a ter uma emoção X. Mas essa ideia de um equilíbrio, digamos, entre a importância da imagem e do som, né, eu aprendi muito isso com o Grivo, assim, como saber escutar. E também isso, escutar, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de escutar, assim, um bom ouvido, né? Assim,
A ideia do silêncio enquanto a possibilidade da escuta, né? Que é interessante também, principalmente em filmes que lidam com personagens que falam muito, tal como O Filho Sem Fim, ou como O Andarilho, né? Aquele diabo louro lá. Então isso é uma coisa preenchida naturalmente. Tem uma fábrica dessa aí, mas esse é um troço fabuloso. Bota o material lá dentro, sai a garrafa, um troço aí, ó, da rosca e tudo aí, ó. É de máquina, parece que, né? Aí funciona. É mole. Então, como vem ver tudo de Deus, um toque mais de Deus, seria indestrutível, né? Mole mesmo, mas não há de destruir os espíritos aqui dentro. Os filmes nascem de uma forma, eu acho que é quase um negócio de baixar santo, assim, sabe? É uma entidade que te usa para nascer. O Fim do Sem Fim, que é um outro filme seu, que é um filme que aborda uma questão mais do que prosaica, que é profissões na iminência de serem extintas, né? Como que se dá a construção de um roteiro desse filme? Não houve roteiro, houve uma listagem de profissões que a gente imaginou que estava acabando, a gente fazia uma lista, e houve um roteiro de viagem para alguns lugares, assim, e foi muito interessante, que eu estava justamente voltando desse período no exterior, e foi um reencontro, uma redescoberta de um outro país. Porque quando você fica fora, você tem uma visão de si, não é, da sua identidade, e uma visão do outro bastante interessante. E quando eu voltei para o Brasil, eu fui viajar em 10 estados brasileiros, com uma equipe pequena. O Lucas estava participando, o Beto Magalhães, o Gibi, o Canarinho, ou seja, uma turma, né, foi um primeiro longa que eu fiz, que existia esse assunto bastante interessante, e a gente fez uma viagem por 10 estados, interior, assim, do Nordeste, e do Sertão Mineiro e tal, onde a riqueza da cultura brasileira apareceu muito forte, né? Mas foi um filme também que eu vejo ele hoje, tem muito personagem, tem, sei lá, 15 personagens, a gente filmou 100 horas de material, sabe? Ele tem é um filme que eu adoro, tem momentos fantásticos no filme e tal, mas ele tem também, ele é o oposto do Andarilho, por exemplo, que eu fiz 5 longas depois. E na hora que ela achou o diamante, eu tava discutindo mais ela, que ela me falou assim, ué, você também tem uma bestagem com garimpo? Tem hora que não é todo dia que a gente pega diamante, não. E eu falei assim, pra mim, Deus me dá diamante é todo dia. Falei bem assim com ela. Ele era assim, o tamanho da cabeça de um dedo, assim, realmente. A ideia era mostrar o Brasil, essa mudança do arcaico para o moderno, que muitas vezes se refere no filme. Era essa a ideia ou era mostrar o homem diante do novo, do inusitado? Bom, tinham várias coisas. Uma que era em 90, era a passagem do milênio, era de 99 para 2000 que a gente saiu viajando para filmar esse filme. E o que a gente descobriu, o que a gente queria fazer, que era filmar profissões de extinção, que era um tema bastante interessante, tocador de sino, parteira e tal, virou realmente loucuras em extinção, né? Ou seja, são pessoas de uma originalidade, de um modus vivendi, né? Ofício e paixão, né? Exatamente. A gente pegou, o filme é estruturado basicamente em cima de um personagem que é o mestre dos mestres, que é uma pessoa maravilhosa de Salinas, que foi a primeira pessoa, das primeiras pessoas que a gente encontrou. Ele tinha acabado, ele estava assim num transe, acabando de escrever um livro que era um tratado sobre qualquer coisa, um tratado sobre tudo. Era um senhor mais velho que leu muito a Bíblia e leu enciclopédias e enciclopédias. Então ele era tipo essa sabedoria popular e é uma pessoa muito expressiva, né, ao falar. Ele achou que a gente fosse uma espécie de um enviado para filmar. Ele tinha acabado de terminar o livro, estava descabelado e tal. Ele até no filme a gente pega o processo dele se arrumando para sair na filmagem e tal. E é uma pessoa que a gente descobriu nele um ponto de link entre todas as profissões, porque como ele gostava de falar de tudo e achava que entendia de tudo, da forma dele, realmente entendia, a gente começou a perguntar sobre o parto, ou sobre o sino, ou sobre
em cada momento do filme, ele abre e fecha o filme, e no meio do filme ele vem pontuando, digamos assim, as outras profissões. Meu livro é o primeiro e o derradeiro que vai ser lido. Eu estou admirado de você chegar aqui para fazer uma filmagem. Foi muito bom, mas agora, por outro lado, para mim filmar, eu tenho que fazer a barba e amarrar a gravata. Eu não filmo barbudo e assim como eu estou, esqualido. Porque já tem 10 dias que eu estou aqui parado, sem sair na rua, acabando de fazer esse livro. Não tive tempo, eu só banho, de vestir nem roupa. Agora, você acha que o tipo de cinema que você pratica, que você faz, que você produz, ele é para justamente esse circuito que você acabou criando, esse circuito, digamos, alternativo, né? Galerias, museus e mesmo passar os festivais, ou você acha que teria espaço nesse circuito comercial, que hoje cada vez é mais dominado por essa, como você disse, história de começo, meio e fim? Eu faço filme, eu não penso para quem que eu faço filme, começa por aí. Eu nunca penso, nem saberia fazer isso, assim, né? Os filmes nascem de uma forma, eu acho que é quase um negócio de baixar santo, assim, sabe? É uma entidade que te usa para nascer, sabe? É quase como se fosse isso. Então, eu respeito muito essa relação com essa entidade e ele quer ser dessa forma, sabe? Eu acho que o público, eu não saberia dizer qual público, sabe? Eu acho que todo mundo, qualquer ser humano, pode ter determinada reação com um filme meu, né? Ou reações, essa é a riqueza da coisa, né? Que seja uma pessoa, igual vários festivais de cinema que eu já fui, chega uma velhinha no final da sessão e chega para mim, Carl, você mudou minha vida. Você já pode ter 1 milhão de espectadores que não... Você se lembra que filme era esse? O Andarilho mesmo. Tá. Não, foi a Alma do Osso, foi a história do ermitão lá em Paris, no Beaubourg, no Georges Pompidou. Chegou uma velhinha francesa e falou isso, assim, super... Sabe, é uma coisa realmente riquíssima. Carl, para você fazer os seus curtas, e são vários, e muitos deles premiados, né, fazem parte de acervos internacionais, você trabalha com roteiro? O Nanofania, por exemplo, ou o World, esses filmes estão, ou Quarta-feira de Cinzas, que é extremamente curioso. Você tem um roteiro, você estabelece uma saída para eles? Não, a ideia... Ou só bota a câmera? Ideia, geralmente esses trabalhos partem de uma ideia, de um conceito, né? Basicamente para os filmes. Eu tenho uma relação muito assim, eu costumo falar de uma metáfora para falar da minha relação com a realidade, digamos, que é meu substrato fílmico maior, ou seja, as várias realidades possíveis. Se você considerar a realidade como uma lagoa, um lago, você tem 3 formas de você lidar com esse lago. Ou você senta num barranco e fica contemplando a superfície do lago, né, que aí são trabalhos mais contemplativos. É isso que eu falei, que ficava lá no apartamento em Londres filmando uma semente cair na privada ou a luz passar. Ou seja, tem uma filtragem do meu olhar, que nasceram alguns filmes que são bastante contemplativos, o da janela do meu quarto, que são coisas que aconteceram na minha frente e que eu capturei de alguma forma, né? Ou você pega esse lago e joga uma pedra nesse lago, para embaralhar, reverberar a realidade, reverberar a água. Essa pedra enquanto um conceito, ou uma ideia, né? Que aí sim existe um conceito que é anterior, muito forte, como Rua de Mão Dupla, que eu troco pessoas de casa que nunca se conheceram. Interfere ali no fato. Na realidade, exatamente. Ou então você se lança dentro do lago. E aí são trabalhos mais imersivos, digamos assim,
como geralmente os longas-metragens, que você fica vivendo com um eremita um mês, você fica vivendo com o universo dos andarilhos e tal. Esses vídeos mais curtos partem a princípio de uma mera ideia e detona-se um processo que a gente vai ver o que vai acontecer. Porque você, obviamente, para filmar formigas dançando carnaval, você tem que ter algum método, né? algum truque para que isso aconteça, como Quarta-feira de Cinza. Aliás, as formigas são, vamos dizer, é um elenco para você comum, né? Porque em dois curtas seus, elas têm papel, vamos dizer, de destaque. Por que isso? Formigas e Bolhas são os meus atores prediletos. É porque eu acho que é isso, essa riqueza da realidade. Eu acho que o cinema, o tipo de arte que eu faço, ela é fundamentada na realidade. A realidade é tudo. Eu não preciso de pensar enquanto ideia, eu não preciso de pensar simplesmente num ser humano. Eu posso querer fazer um filme, longa-metragem, sobre uma pedra, né? O que acontece nessa pedra, né? A existência dessa pedra, o que acontece em volta dela? Pode ser nada, né? Por exemplo, o Nuno Ramos fez um trabalho outro dia que botou postes de luz, elevava um tanto de postes de luz, situações de postes de luz, e ficava ali esperando para ver o que ia acontecer com esses postes de luz. Pode ser simplesmente mosquitos voando ali, mas assim, tudo é passível e é assunto, né? É subjeto, é sujeito cinematográfico, né? Então não precisa de ser simplesmente um fato, né? Não é aquele tipo de cinema factual, digamos, que tem uma... verossímil. Exatamente. Eu gosto muito do processo do fazer, né? Bom, Cal, quando você falou do seu exílio, né, em Londres, eu me lembrei muito da frase do Ítalo Calvino, que disse que ele se sentia muito mais italiano vivendo nos Estados Unidos. E eu queria saber se para você aconteceu uma coisa semelhante, você se tornou mais brasileiro na sua pesquisa antropológica, social, e como é que isso se desdobra na fotografia também? Qual é a relação? Eu acho que tem um pouco a ver isso, assim, não diria que eu senti mais brasileiro, mas que eu senti o Brasil mais forte, eu senti. É aquela velha história, você nasce, vive anos num lugar só, você não tem a noção de que lugar é esse, de onde você está, né? Você tem que sair dele para vê-lo de fora. Eu senti o Brasil de uma forma muito forte, né? E isso, claro que interfere na obra, interfere na comida que você come, na saudade da feijoada, né, na vontade de vão me virar para fazer uma feijoada e ir lá em Porto Belo Road procurar linguiça tal, não sei o quê. E você começa a criar, ou, por exemplo, na época eu levei 3 livros ótimos, saudades, um era Cartas do Elliot Sica para a Lígia, outro é um do Glauber, da correspondência do Glauber, e outro do Caetano Veloso, ou seja, uma coisa sobre a cultura brasileira muito forte, né? Que eu fiquei lendo muito sobre isso também. Mas obviamente que não é só o Brasil, né? Você está no mundo ali, você está vivendo uma outra experiência, né? E o Brasil aconteceu de uma forma muito forte na volta ao Brasil, muito mais do que lá. Durante o processo de filmagem do Fim do Sem Fim é que eu realmente percebi a força desse país, digamos assim. A ideia de trocar pessoas de casa durante 24 horas para ela viver uma vida em outro lugar, numa casa de outra pessoa que ela não conhece. Claro que eu estou fazendo uma confusão no cotidiano dessas pessoas. É interessante o seu cinema porque, por exemplo, naquele Da Janela do Meu Quarto, é um filme, né, um curta. Depois você o reaproveita em outro filme. Eu fiz esse filme Da Janela do Meu Quarto
3 anos depois me convidaram para expô-lo num museu na Espanha. Eu estava lá na sala de montagem, no processo de montagem da sala, né, espacialmente, um pintor lá, uma figura interessante, com cabelo grande e tal. Você tem que geralmente fazer a tela, né? Qual o tamanho que você vai projetar isso, você tem que fazer uma máscara, pintar de preto em volta, botar um plástico para proteger. E isso, enquanto isso, estava sendo projetado o filme. Então eu vi aquela cena, o filme projetado naquela textura plastificada, né? E todo o processo do pintor fazendo a tela, né? E eu comecei a filmar aquilo, achei interessante aquilo, não sei porquê, mas alguma intuição me disse, vou filmar isso, botei a câmera no tripé e estou filmando todo o processo. Aí ele começou a pintar a máscara e a retirar depois de pronto, de pintado, ele retirou aquela moldura, né, aquela máscara, digamos assim, e na hora que eu vi essa imagem, porque o filme estava sendo projetado nela, claro que quando ele tirou, a imagem continuou lá, na parede, que ficou. Mas aí eu falei, nossa, e se ela tivesse, porque materializou a imagem de uma certa forma. É como se você pegar a imagem tátil, você pudesse pegar... Fosse possível isso. Como se fosse possível isso. Então eu fiz um pequeno efeito especial depois, como se a imagem tivesse vindo junto com o plástico na tela. Então o título do filme é uma brincadeira, chama El Pintor Tira el Cine a la Basura, que é o pintor joga o cinema na lata de lixo. Por que as bolhas? As bolhas dizem... Essa As sua bolhas predileção como... Não, as bolhas são um elemento uma muito das suas plástico. atrizes principais. É um elemento muito plástico a bolha, eu acho. E a bolha, elas, claro que dizem, por exemplo, a bolha, ela contém dentro de si o que está fora dela, né? O sopro, né? Por isso chama sopro o filme, né? Porque é um sopro de vida ou de morte, que você pode pegar uma palavra que sugere muita coisa. Mas na bolha está refletido toda a paisagem externa, né? Dentro dela. E ela é translúcida. Então essa ideia da bolha, ela é uma coisa muito rica, metaforicamente, né? A ideia da bolha. Além de ser uma delícia, um deleite ver uma forma em constante transmutação o tempo inteiro. Plasticamente é muito sedutor, uma bolha de sabão. Cal, você falou que o substrato da sua obra é a realidade, né? Eu vejo uma crise nos filmes que tem como substrato a realidade, os chamados documentários, na amplidão que isso pode significar, que são filmes que se limitam a falar sobre, e não filmes que são. E eu acho que seus filmes conseguem ser, né? O filme que fala sobre, ele pode ser convertido num livro com fotos ou um CD. Então, como chegar nesse filme que não no filme que fala sobre? Boa pergunta. Eu acho que é a questão do processo. É basicamente isso. É o que eu já tinha falado antes de um filme enquanto uma entidade, quase independente de mim. Óbvio que ela passa por mim, essa entidade, né? Mas é quase que eu me sinto um cavalo de santo para receber uma entidade, entendeu? Eu simplesmente me usa para ele ser. Então você tem que ser aberto, a ideia da obra aberta, né? Do Humberto Eco e tal. O filme ele tem que ser aberto para ele existir da forma que ele quer ser, quase como se fosse isso, né? Você tem apenas que guiar, da mesma forma que ele está guiando a grua, né? Você tem que ficar atento para ver aonde essa entidade quer ir e aonde ela quer te levar. Tem uma frase do Merleau-Ponty que é linda, que eu acho que resume um pouco isso, não é o escultor que esculpe a escultura, é a escultura que esculpe o escultor. Então é mais ou menos isso, fazer um filme é quase como se o filme estivesse me fazendo ao mesmo tempo. Se não fosse isso, eu não ia fazer cinema ou arte ou qualquer coisa, porque a graça é justamente poder ser feito durante o processo e fazer junto, né? Ou seja, existe uma relação entre o eu e o outro nesses filmes que lidam com a realidade, ou seja, uma curiosidade minha para com o outro, porque é por isso que eu faço filme com relação ao outro, à realidade, à alteridade, né? E o filme ele nasce justamente desse abismo que se forma entre o eu e o outro, né? Ali nasce o filme. Sou muito baseado também nos estudos de Nostradamus, até que ele foi um pouco mal interpretado
bem, porque ele assombrou um pouco e o povo avançou, tá entendendo? Mas que a profecia dele é certa. Ele falou fim do mundo não é que o mundo vai se acabar. Fim de tudo quanto se passou e agora vão se passar novas coisas, a tecnologia muito avançada, então o que se chama acabar o mundo velho e entrar no mundo novo. O que difere a poesia da literatura é que as palavras vêm para a poesia sob um outro aspecto. Não é da literalidade, não é da casualidade. Elas vêm porque elas têm em si significado e você pode construir coisas diferentes, que não são ficcionais e coisa que vale. O Cal tem isso. Por ser poeta da imagem, as imagens vêm para ele com uma força de imagem e não com uma força que possa servir para uma sequência X, que ela vai ser trabalhada em plano plongé contra plongé, plano geral, entende? Essa objetividade do discurso passa longe dele, ele não está interessado nisso no primeiro momento. No seu filme Rua de Mão Dupla, você faz um jogo, você tira os personagens, os moradores das suas casas e faz com que eles troquem com outros moradores. Aí a ideia era o estranhamento, lógico, mas você também deixa a câmera com eles. É possível fazer a construção de uma outra realidade, é isso? Do estranhamento do outro, é isso? Bom, esse é um trabalho que encaixa muito essa metáfora do lago que eu falei da realidade, essa ideia da proposição ou do conceito vir antes, né, de você lançar uma pedra nesse lago, nessa realidade, embaralhar essa realidade, né, jogar uma ideia. A ideia de trocar pessoas de casa durante 24 horas para ela viver uma vida em outro lugar, numa casa de outra pessoa que ela não conhece. Claro que eu estou fazendo uma confusão no cotidiano dessas pessoas. E foi um trabalho, um filme que começou como uma instalação na Bienal, que virou um filme depois, mas era um único filme meu que eu não peguei na câmera, eu montei o filme, claro, mas, ou seja, eu não tenho o trabalho que eu geralmente tenho nos outros filmes, que é do olhar, de dirigir, assim, é simplesmente uma detonação de um processo, uma ideia de uma causa e um efeito, um dispositivo lançado na realidade. Isso porque você deu a câmera para cada um daqueles... Sim, a ideia existe como se fosse um jogo. A ideia existe umas regras. Como eu pedi para as pessoas para me sequestrar naquele outro trabalho, que existiam regras X, o Rua de Mão Dupla também existia. Eles iam ficar 24 horas lá com uma câmera de vídeo, de fácil manuseio, né? Todos eram amadores ali e tal, e filmasse o que quisesse durante essas 24 horas. Depois eu pedi um depoimento de cada um deles sobre quem eles imaginavam ser essa pessoa em cuja casa eles ficaram. E no filme existe o retrato de quem essa pessoa de quem ele estava falando e a imagem dele falando, né? Então é uma questão muito interessante você pensar num documentário clássico, aonde as pessoas geralmente são requisitadas para falar algo de si, né, ou algum fato relacionado à sua vida. No Rua de Mão Dupla, essas pessoas estão falando de um outro que eles não conhecem. E ao falar de um outro, eles revelam muito mais de si. Essa pessoa é um homem grande, macho, por religião, desde criança, ele torce para o glorioso Clube Atlético Mineiro. Galo. E ele é grande. Eu compus ele com barba, no mínimo bigode. Se ele pudesse, ele usava chapéu. Aqui na cidade mesmo, mas ele usa mais quando viaja. Quando você começa a fazer esse filme, você tem algumas regras, você passa para as pessoas que vão participar. Na hora que você vê o resultado, há alguma surpresa?
você percebe que as regras deveriam ter sido mais flexíveis ou nem ter havido regras? Não, só existe surpresa. Essa que é a graça desse tipo de filme, onde não tem um roteiro, existe regra. Mas assim, tudo pode acontecer. É óbvio que eu jamais imaginaria, por exemplo, a forma que uma pessoa filmou, outra, um arquiteto, você começa a perceber coisas, por exemplo, tinha lá um arquiteto trocou de casa com um engenheiro. Você consegue perceber na forma que o arquiteto imprime a linguagem que ele filma, é tudo enquadrado, sabe, composto, bem composto, ou seja, é um arquiteto, é o único artista, digamos assim, que tem uma noção estética. Ele filma tudo enquadrado, as gavetas, ele já quase monta o filme durante a filmagem. O engenheiro já começa a fazer uma coisa mais relaxada, criticar, porque o arquiteto morava no Niemeyer lá, criticar a coisa da engenharia do Niemeyer, que a pia não cabe aqui e tal, mas é uma coisa mais relaxada, ou seja, tem várias formas do fazer, né, deles filmarem, que vão revelando bastante de si, deles mesmo. Né? Dá para perceber que um dos prédios mais chiques de BH, né? Que é o edifício Niemeyer, aqui na Praça da Liberdade. E a ideia que a gente tinha era uma intervenção realmente na biblioteca, que era recortar fragmentos de mapas e, sem falar com ninguém da biblioteca, começar a inserir no meio dos livros fragmentos. Da janela do meu quarto, dentro da sua metáfora do lago, em qual parte que ele está? Ele é bastante contemplativo, né? Eu estava naquele momento ali Não que os filmes sejam estanques, assim, que seja só uma proposição, ou uma contemplação, ou uma imersão. Existem, no Andarilho ou em qualquer outro, existem conceitos também, existem contemplação, não é só uma imersão, né? Mas, assim, claro que ali da janela do meu quarto eu não estava pensando em fazer filme nenhum, eu estava ali esperando a chuva parar para pegar aquela charrete que estava lá, que ia me levar com as malas para pegar o barco para ir embora. Eu estava numa ilha, no meio da Amazônia. E aconteceu, aquelas crianças entraram ali, eu vi, achei muito expressivo. Eu tinha um rolo de Super 8 só na cama ali, eu peguei rapidinho, botei na câmera, e o Super 8 são 3 minutos, eu tinha que filmar tentando economizar para pegar todo o desenvolvimento da sequência, né, da mise-en-scène, né? Toda. E deu certinho, assim, então, e aquilo eu filmei e nem achei que aquilo ia virar um filme, eu filmei como eu filmo várias coisas, e aquilo foi revelado na Suíça, demorou a juntar vários Super 8 para mandar para Kodak, para voltar, daí 4 meses depois é que eu estava na minha casa, fui projetar filminho de Super 8 para ver, e que vi realmente que ali tinha um filme, que a força dessa imagem talvez seja um dos filmes que mais fizeram sucesso, foi para Cannes, foi para vários festivais, um filme que eu nem pensei que eu estava fazendo um filme eu fazer. No caso do Acidente, seu outro filme, que é aquela construção é uma poesia, né, na verdade, em cima dos nomes das cidades. Ele, dentro da metáfora ainda do lago, eu gostei. Facilita, né? Em que parte que ele se encontra? O Acidente tem, por exemplo, dois elementos, 2 características importantes. Ele é, obviamente, um filme com uma proposição anterior, né, uma ideia que o filme nasceu, ou seja, o roteiro dele, a ideia dele, nasceu de uma brincadeira. Eu e o Pablo, que dirigiu o filme comigo, a gente lá em casa, eu tinha essa ideia com relação aos nomes, a ideia da palavra e tal, eu falei assim, vamos recortar as palavras, os nomes de cidades mais interessantes de Minas Gerais que a gente achava. A gente queria fazer no Brasil inteiro, mas reduzindo para Minas Gerais, que são mais de 800 municípios, né? Então recortamos ali, imprimimos no IBGE, ficamos vendo cada um,
e imprimimos e recortamos, botamos em cima de uma mesa uns 100 ou 200 mais expressivos. E ficamos brincando de compor poemas com aquelas palavras, né? Até que a gente escolheu o melhor poema, que a gente elegeu. Aí a ideia do filme nasceu ali, e aí escolhemos, eram 20 cidades, e nossa ideia era visitar essas 20 cidades. No início, era uma ideia até de buscar nessas viagens a história do nome da cidade, ou seja, por que Tombos chamava Tombos. Ao chegar em Tombos, o que né, a gente viu que era vazia essa ideia. Porque tem uma cachoeira ali. Prosaico demais, né? Prosaico demais. Então foi fundamental isso, porque nesse momento eu decidi, falei, não, vamos fazer um filme que não existe não existe assunto. O assunto já é dado, a estrutura do filme já é o poema. Por isso chama acidente. Vamos filmar o que acidentalmente acontecer diante da câmera na cidade, ou seja, o que essa cidade quer dizer pra gente nesses 2 dias que a gente ficava em cada uma delas. Tem assim aquela música que eu gosto, eu nasci num recanto feliz. Eu gosto de muitas músicas, porque quando você canta, você esquece dos passados, esquece das certezas. Porque a gente amar e não ser amado, porque sempre há um vazio dentro da gente, né? Esse seu filme, Volta ao Mundo em Algumas Páginas, já é, dentro da metáfora da lagoa, eu acho que você joga o espectador dentro da água, né? Porque ali é uma perturbação, né? A ideia é de recortar um mapa mundi e, pobrezinho, dentro daqueles livros todos, naquela seção da biblioteca Estocolmo, né? Vai se colocando aqueles trechos do mapa, ou seja, só se você juntar a biblioteca inteira que você vai ter a reconstituição. Isso daí nasce do quê? A ideia era jogar o espectador na água, nessa tal lagoa? Não, a ideia é o seguinte, essa ideia foi um filme que nasceu de uma temporada que eu e a Rivane passamos em Estocolmo, lá, uma bolsa, não sei o quê, e a ideia que a gente tinha era uma intervenção realmente na biblioteca, que era recortar fragmentos de mapas e, sem falar com ninguém da biblioteca, começar a inserir no meio dos livros fragmentos. Então você abre lá, você está lendo, por acaso acontecer, e isso está lá acontecendo até hoje, as pessoas estão lá lendo, um Julio Cortázar e tem lá um Iraque no meio, um mapa do Iraque com a... E você pode ter conjunções, poderia ter sido Argentina, um pedaço de oceano, de ilha vazia, um pedaço de nada. Finlândia. Então a gente distribuiu mapas e filmamos esse processo. Entramos na biblioteca, eu filmando a Rivane, e entramos, começamos a dispor os mapas nos livros e tal, não falamos para ninguém e fomos embora. E depois eu tinha esse material gravado, eu resolvi fazer esse vídeo, que nem era a ideia principal, não era o vídeo, mas era uma ação. Então era um trabalho de uma ação, que a ideia um dia talvez seja chegar lá em Estocolmo e falar, a gente fez isso há 10 anos atrás, tem esse vídeo que eu fiz, aconteceu alguma coisa, alguém falou, reclamou que estava vindo um tanto de mapa nos livros e tal. Isso que era a graça, entendeu? Não era nada programado, digamos assim. Queria perguntar um pouquinho sobre os personagens, assim, nesses filmes tipo Andarilho, O Alma do Osso, em que a figura desse outro, ela tá ali fisicamente muito presente, assim. Como é que é essa construção do personagem? Porque o que a gente vê não é nem o que o seu Dominguinhos no Alma do Osso ou o que você construiu dele por si só, assim. Como é que é esse processo como é que é esse encontro? Essa é a palavra, você resumiu toda a sua pergunta na última palavra, que é o encontro. O filme nunca é sobre alguém, mas é um momento de um encontro, né? É um encontro de determinadas pessoas que, por acaso, quem está de um lado da câmera são algumas e quem está na frente são outras, mas tudo é um processo que as pessoas topam ir junto, né? Assim, e o engraçado, e cada filme é uma história, é que cada pessoa que está do lado de lá da câmera, né? Ele, por exemplo, no Andarilho teve o
Valdemar, que é digamos, o personagem principal ali, que fala mais e tal, houve todo um processo de consciência dele de que ele estava fazendo um filme, isso tudo está dentro do filme. Então chega um momento até de exagero de atuação de si mesmo, ou seja, o cara encarnou o papel de si exageradamente, de uma forma quase barroca, que eu tive que cortar um pouco na edição e tal. Mas existe esse processo que é belíssimo, como tem no trabalho dos atores, de incorporação de um personagem. É riquíssimo um personagem incorporar a si mesmo e ter essa consciência de que alguma coisa está acontecendo, que ele tem que se manifestar de alguma forma. Esse que eu trouxe. Tempo, né? O passado já foi 1800, cara. E o Pinta não vem, diz que vem de Cristo. O Pinta é o Cristo, que eu digo. Sabe, o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Ser malandro, ficar no céu. Certo, não precisava vir, eu não sei, malandro, né? Entrou numa se fuder, acho que não. Parece que é isso. O Alma do Osso, por exemplo, que é um outro processo que é muito feito durante a montagem do filme, né? A escritura do filme, que é sobre um eremita, por exemplo. A ideia de filmar um eremita é uma ideia, a princípio, absurda, né? Que eu me dei conta durante o processo de filmar. O eremita não está querendo ser filmado, né? Eu tô ficando louco de ir atrás de eremita. Eu queria fazer 3 eremitas, um que morasse na montanha, um que morasse no mar e outro na cidade. Viajando, e o bom é que assim, viajamos procurando, ou seja, o filme foi se fazendo nesse processo de viagem. Chegamos lá na frente, na Bahia, né? Baiano, eremita, não combina, né? Aí voltei, Dominguinhos, é ele, que eu já tinha passado por ele, falei, vou voltar e fazer um filme com ele. Aí fiquei eu e o Canarinho, só nós dois, o máximo de silêncio possível com aquele personagem, que é um personagem, o maior tagarela que eu já vi na vida, um eremita que fala o tempo inteiro, entendeu? Sonhar igual eu já sonhei na minha vida, eu não acredito que ninguém já sonhou mais. Eu tinha alguns 50 anos que eu só vi sonhando. Eu acho que sonho não atrapalha a ideia da gente, não. Não já teve uma ideia. Sonho, é difícil uma noite que eu não sonho. E sonho para mim e para os outros. Eu sonho com gente conhecida minha, em dia de novo. A gente que até consideramos bem conhecido. Hoje um já morreu, outro já vivo. Eu sonho com eles matando com um revólver. Sonho com rendeze. Sonho com uns voando. Cal Guimarães, obrigado pela sua entrevista aqui no nosso Sala de Cinema, foi um prazer. E também nossos convidados, a Gabriela, a Joana, o Daniel e o Max. Até o nosso próximo Sala de Cinema com outras histórias e personagens do cinema brasileiro. Até lá.